Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 1, Salmo 1. Livro dos Salmos, um livro muito bonito, que contém ali canções, poesias, muitos salmos de Davi, Asaf, Moisés. E nós vamos hoje estudar o Salmo de número 1. E a palavra de Deus diz o seguinte: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Que Deus abençoe esse momento de compartilhamento da sua palavra em nome de Jesus. Irmãos, o salmista aqui nos convida a refletir e a dar valor à palavra de Deus. O salmista nos convida a valorizar a Bíblia, a revelação do Senhor, e a não somente valorizar, mas meditar nela e praticar, mostrando que felizes são as pessoas que buscam pela sabedoria celestial, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria revelada através da palavra de Deus. E quem não medita na palavra, quem não ouve, quem não escuta, quem não pratica, ele chama de ímpio. Essas pessoas têm um destino muito triste, um destino de destruição. O seu fim, o salmista fala, é um fim de destruição. Por isso o salmista nos diz sobre a importância de nos dedicarmos à palavra de Deus, de nos apaixonarmos pelas Escrituras. Ele nos ensina quão difícil é se aplicar a meditação na lei do Senhor, sem antes recuar, se afastar e se retirar de ambientes ou de condutas que nos levam à destruição, condutas que não agradam o Senhor. Ele nos alerta sobre 3 coisas que precisamos evitar: andar no conselho dos ímpios. O que é isso? Ou seja, viver segundo o desejo, segundo aquilo que há dentro, segundo as forças interiores daqueles que não seguem o Senhor, que não seguem a palavra, seus conselhos, seus desejos, suas inclinações. Segundo, se deter em sua vereda, na vereda dos ímpios, no caminho dos ímpios. O que é isso? Ele nos alerta para não copiarmos o modo de viver, as atitudes. Ele nos alerta do perigo daqueles que dizem ser de Deus, mas na verdade andam segundo os ímpios. E por fim ele fala para que a gente não se assente junto deles, junto dos ímpios. Aí você fala assim: pastor, então a Bíblia está falando que eu não posso ter um amigo não crente? Que eu não posso ir para uma festa onde ali há pessoas que não conhecem Jesus? Eu não posso almoçar junto com meus amigos de trabalho? Eu não posso ter relacionamentos? Não, na verdade você deve fazer isso. Você deve ter pessoas que não conhecem Jesus perto de você, para que você fale de Jesus para elas, para que você seja testemunho vivo, seja a Bíblia que eles vão ler. Mas quando o salmista fala aqui de não se assentar, é realmente não abraçar como verdade uma conduta e de forma obstinada viver da forma deles. O salmista está falando que você vai chegar num ambiente onde há pessoas não cristãs, e ali você vai levar a luz de Cristo. Mas quando esse ambiente começar a apresentar uma conduta
que não agrada ao Senhor, opa, tocou a campainha, é hora de eu ir embora. É hora de eu sair, porque eu não me assento, eu não concordo, eu não participo dessa conduta. Você já viu aquela frase? Amigos, amigos, negócios à parte, não é isso? Opa, nós somos amigos, nos conhecemos, amigos de infância, mas se você quer andar nessa conduta, para mim já não dá. O salmista nos ensina, nos fala sobre uma progressão perigosa. Não deixar que o nosso interior seja contaminado, gerando atitudes que desagradam a Deus, resultando em uma vida assentada, obstinada, em um caminho totalmente longe do Senhor. Isso é sutil. Quantos cristãos, quantas pessoas começaram uma caminhada com o Senhor? Começaram bem. Mas como o Diego falou aqui, citando Oséias 6,4, meu povo perece pela falta de conhecimento. E aí vai perecendo, vai se afastando, um abismo chama outro abismo, e daqui a pouco você está com uma vida assentada na roda dos escarnecedores, dos zombadores, porque as suas condutas já mostram que você está muito longe do Senhor. E para que tudo isso seja evitado, o salmista apresenta então um contraste, uma atitude necessária: ter o prazer e a dedicação na meditação na lei do Senhor, ser apaixonado pelas Escrituras. Eu quero estudar sobre esse tema com você hoje, que eu e você sejamos apaixonados pela Bíblia. E alguém apaixonado quer estar perto o tempo todo, né? Olha, os olhos brilham. Acabou de sair da presença da pessoa, mas já está com vontade de voltar. Apaixonado. Pessoas que querem estar diante da palavra de Deus, lendo, meditando e absorvendo aquilo que Deus quer falar. Em seguida, ele nos apresenta o que ganhamos com isso, através dessa leitura. Quais são os benefícios? Por que alguém que medita na lei é feliz? Por que eu preciso buscar a palavra? E o que resulta disso? Qual o resultado disso? Dessa palavra que deve ser o nosso manual de fé e prática. Eu quero falar aqui com você quais os benefícios de quem estuda, medita e pratica a palavra de Deus. Em primeiro lugar, uma vida saudável. Quem se dedica a estudar, a praticar, a viver a palavra de Deus, tem uma garantia de uma vida saudável. Versículo 3 diz o seguinte: é como árvore plantada à beira de águas correntes. Aqui o salmista, através dessa ilustração, trazendo a realidade da árvore plantada à beira de águas correntes, ele mostra que quem tem o prazer, estuda, medita e pratica na palavra de Deus, tem uma vida saudável. Por quê? Há uma diferença gritante entre o vigor de uma árvore plantada num sítio bem regado, numa área bem irrigada, uma árvore que ela tem ali um sistema de irrigação bom, sabe? Tem um fornecimento de alimentos, um solo fértil, um solo que tem vida. Essa árvore tem ali uma característica ou características muito diferentes de uma árvore que é plantada em um lugar árido, em um lugar seco. Tudo bem que há árvores que são para esses lugares mesmo, mas quando você olha para uma árvore que é de um lugar árido, uma árvore que está no lugar seco, para uma árvore que é plantada junto às águas correntes, uma árvore que está num solo bonito, fértil, com alimento, você percebe a beleza, o vigor, a longevidade dessa árvore. Você percebe que essa árvore apresenta saúde, riqueza de alimentos. Por quê? Porque a questão da irrigação faz com que o solo forneça alimentos de uma forma mais apropriada para a árvore. Forneça ali saúde para essa árvore. Uma árvore plantada junto à beira ali de águas correntes, ela finca melhor suas raízes, porque o solo está mais úmido, então a árvore penetra com mais facilidade, ela interage com todo o ecossistema em volta, ajudando os animais, ajudando o próprio solo, ajuda os rios. Essa árvore é saudável e produz frutos que vão alimentar outras pessoas, alimentar outros animais,
produz uma sombra gostosa. Essa árvore é sinal de saúde. E a palavra de Deus é um alimento que nos traz também saúde, que nos faz sermos saudáveis. A palavra de Deus. Como falamos sobre a necessidade de uma boa alimentação para a nossa saúde, não é isso? Existe uma frase famosa que é o quê? Nós somos o que comemos. Nós somos o que comemos. Você aí que cuida disso, de uma alimentação saudável, vai concordar comigo que você se preocupa ali em comprar alimentos orgânicos, né? Sabe a química ali que foi colocada naquele alimento. Não, eu gosto de coisa saudável, porque eu estou preocupado com o quê? Com o meu corpo, porque nós somos o que comemos. Por mais que você não tenha hoje uma dieta saudável, você precisa concordar com essa verdade. Você precisa concordar que comer bem faz bem para a saúde. Não é verdade? E a Bíblia, ela é um alimento para a gente. A própria palavra faz essa comparação, nos proporciona essa verdade. Ela é alimento, como o maná que caía todos os dias para o povo lá no deserto. É como o pão que sai da casa do pão, para nos alimentar todos os dias. O próprio Cristo usou dessa metáfora em João 6,48, dizendo: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Irmãos, o próprio Cristo disse o seguinte: ei, eu sou comida para vocês. Eu sou a palavra, eu sou a verdade, eu sou o alimento. Se alimentem de mim, me busquem, saciem a sua fome através de mim, porque eu sou alimento saudável para vocês. Você quer ter uma vida saudável? Leia, estude, tenha prazer e pratique a palavra de Deus. Quer ter saúde espiritual, emocional, intelectual e física? Não coma só alimentos bons não, mas leia, estude, tenha prazer e pratique a palavra de Deus. Quer saúde nos seus relacionamentos, na sua casa, no seu trabalho, em tudo que você faz? Leia, estude a palavra, tenha prazer nela e pratique a palavra de Deus. Coma, se alimente diariamente, seja como essa árvore à beira do rio. Uma árvore que apresenta saúde, que tem uma vida saudável. Talvez o que falte para você é fome, é se preocupar realmente com a sua saúde, é fazer uma avaliação de como a sua vida está como um todo. Será que ela está saudável em todas as áreas? Será que ela está saudável em todos os relacionamentos? Todos os seus ambientes são saudáveis? Será que você pode dizer: não, a minha vida apresenta saúde? Para que ela apresente saúde, leia a palavra, estude a palavra, medite na palavra, pratique a palavra de Deus. Segundo benefício de quem estuda, medita e pratica a palavra de Deus, ora, depois da saúde, vem o quê? A frutificação. Uma vida frutífera, mas respeitando processos e o tempo certo para cada fruto. O versículo 3 continua: é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo. Como consequência de uma vida saudável, aí vem os frutos. Mas os frutos, eles vêm, ou eles devem vir, no tempo certo. Fruto não nasce de uma árvore na hora que você quer. Você não planta hoje uma macieira contando que daqui a 2 dias eu quero comer maçã. Você não faz isso. Você precisa respeitar as estações. Você precisa respeitar o solo, o tratamento que o solo tem que ter. Você precisa respeitar todo um processo ali que a natureza vai realizar. E então, no tempo certo, colher o fruto para a estação correta. Isso nos ensina a ter o quê? Paciência. Quem lê a Bíblia, quem medita na palavra, quem pratica a palavra, é alguém que tem paciência. É alguém que não anda ansioso.
É alguém que cumpre aquilo que Paulo fala em Filipenses 4. Não andeis ansiosos, ao contrário, se apresente diante de Deus, com orações, súplicas. Peça ao Senhor, descanse, entregue a Ele. É aquilo que pratica o que Jesus fala em Mateus 6. Ei, comer, vestir, beber, onde morar, isso é básico. Descansa, o Senhor vai te dar. Busque o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, ou seja, comer, beber, vestir, suas necessidades básicas, Deus vai te garantir. Descanse no Senhor, Ele é fiel para isso. Isso nos ensina também a ser assertivo nas nossas escolhas, identificando o que é bom e o que deve ser feito para cada momento. Você, quando quer gerar um fruto, você precisa avaliar, esse fruto aqui vai vir num bom momento? Eu estou maduro o suficiente para viver essa realidade? Essa oportunidade que se abriu para mim, é boa agora para mim? Eu estou preparado para isso? Eu não estou discutindo o fruto, mas eu estou discutindo o momento. Eu estou no momento para viver isso? Quando nós meditamos na palavra, nós geramos frutos no tempo certo. Nós temos paciência e somos assertivos. E quando isso acontece, há o deleite do fruto e da recompensa recebida. Fruto no tempo certo. Irmão, certa vez um casal me procurou pedindo o divórcio, falando: pastor, a gente vai se divorciar. E eu falei assim: poxa, mas o que aconteceu? O que está acontecendo? Já chegaram já muito tarde. E aí eles começaram a falar os problemas, começaram a compartilhar o que eles estavam vivendo. E aí eu identifiquei o problema deles, e eu falei assim: olha, sabe o que está acontecendo com vocês? Vocês estão brincando de casinha. Vocês são imaturos. Como assim? Como é que eu identifiquei isso? Um casal com menos de 25 anos, 22, 23 anos, casados há 2 anos, com 2 filhos. Faz as contas aí, até a matemática fica difícil, né? Tiveram um filho antes de casar, casado, tiveram outro filho. 22, 23 anos, com 2 filhos, morando longe dos pais, de todo aquele amparo da família, os 2 tendo que trabalhar, porque a vida não é fácil, tem que pagar aluguel, tem que pagar sustento dos filhos, a escola, tem que pagar creche, que os 2 trabalham. E aí? Qual foi a consequência? Eles viram que a brincadeira, na verdade, não era brincadeira, era muito sério o negócio. E aí começa a competição. Não, você já tocou quantas fraldas? Eu toquei 3 hoje. Não, eu toquei 2. Toca você agora aí. Não, olha aqui. Pô, você já deu mamar? Não, pega aí. Não, dá banho em você que eu estou dando comida. Calma aí, não aguento mais. Aí uma falou assim, um dos cônjuges falou assim: não, poxa, quer saber? Eu estou com vontade de voltar para casa da minha mãe. Porque lá minha mãe fazia café da manhã para mim. Porque lá eu não me preocupava com conta. Porque lá eu não me preocupava com o filho doente. Aí eu falei: sabe qual é o problema de vocês? Nada de mal com fruto não. Casamento, glória a Deus. Você que não é casado aí, se case, é bom demais, mas no tempo certo. Você quer ter filho? Vou te falar, é bênção, é herança do Senhor, mas cuidado, tem que ser no tempo certo. Se for no tempo errado, vai trazer consequências ruins também. O fruto é o problema? Não, o problema é o tempo. Fruto veio com defeito? Não, o tempo é que não é propício. E aí, quando o fruto vem com um tempo que não é propício, esse fruto, ao invés de ser deleitado, trazer prazer, gera problema. Aí começa a ter desgosto, falta de alegria, cansaço extremo. Porque, poxa, filho é bom? É, mas dá problema, tem doença, é febrezinha à noite, não dorme direito, não está se alimentando, tem que ir para o médico, tem que dar remédio, você tem que trabalhar, tem que pagar o sustento dele ali, a creche é cara, a escola é cara. Mas vou te falar, no tempo certo é bom demais. Eu lembro quando a Dani me ligou para falar da gravidez da Lívia. Ela me ligou, nossa primeira filha: Vinícius, estou grávida. Crente que eu ia me desesperar. Aí eu falei: tem certeza? Falei: tenho, já fiz 480 testes. Ué, irmão, então, glória a Deus. Estou com 30,
estava com 31 anos, trabalho estável, apartamento, você também está trabalhando, nós estamos bem casados, é bênção. Agora, foi mar de rosa? Não, deu trabalho. E dá até hoje. Mas é bênção. Eu falei, Dani, estamos no tempo. Amém. Veio para ser bênção. Mas quando o fruto vem no tempo errado, aí nós somos obrigados, igual esse casal, largar os estudos. Menina de 22 anos, ela queria estar onde? Queria estar com as amigas, no shopping. Queria estar conhecendo um novo restaurante que abriu. O rapaz queria estar jogando bola todos os dias. Pô, eu com 23 anos, irmão, jogava bola todo dia. Ele queria, fim de semana, vamos para Búzios, vamos embora. Vamos passar 3 dias sem dormir, vamos embora. E agora não dá, bebezinho, não dá. Aí fica sem dormir em casa, né? Fica sem dormir, mas sem estímulo nenhum. Aí traz problemas. A palavra de Deus, quando eu e você somos dedicados à palavra, nós temos um benefício, somos mais assertivos nas nossas escolhas, porque os frutos vêm no tempo certo. Nós aprendemos a identificar, como Paulo fala em Romanos 12, versículo 2, aquilo que é bom, perfeito e agradável, é a vontade do Senhor. Isso é bom? É perfeito? É agradável? Então eu quero, está no tempo certo, eu vou abraçar isso aí. É uma porta de emprego que se abre, e aí você tem que identificar, é para mim isso? É o tempo? Eu tenho testemunho de um amigo meu, lá da sede, e ele chegou para mim e falou, poxa pastor, perdi uma licitação, ficou muito triste. Aí eu falei, não, vamos orar porque Deus tem coisa melhor para você. E eu tenho uma máxima comigo, sempre que uma porta se fecha, significa que uma porta melhor vai ser aberta. Amém. Meu irmão, se fechou, vai abrir uma porta melhor. Aí eu falei isso para ele, não, creia que Deus vai abrir uma porta melhor para você. E começamos a orar, daqui a pouco ele me liga, pastor, tu não sabe. Ganhei mais 2 licitações, está cobrindo aqui aquela outra licitação, ia pagar para mim, só que o senhor não sabe, se eu ganhasse aquela, ia ser furada. Por quê? Porque eu ia ter que contratar muitos funcionários, era uma logística muito grande, e a minha empresa era pequena para a demanda que eu ia receber. Eu falei, tá vendo? Se o fruto viesse naquele tempo, ia vir no tempo errado. Amém. Era bênção, mas para aquele tempo não era o tempo de colher o fruto. Nós precisamos aprender a ter paciência, a respeitar processos e frutificar ou colher os frutos no tempo certo para cada estação. O salmista está nos alertando que através dessa leitura, através dessa árvore que somos nós plantados à beira do rio, sendo bem alimentados, nós vamos frutificar sim, mas no tempo certo. Saberemos ter paciência e escolher o fruto certo para a temporada certa, enquanto todos dizem aí que tudo está liberado, nós podemos fazer o que a gente quer. A palavra nos alerta que há um tempo certo para todas as coisas. Há um tempo certo para viver cada coisa. Não está nada liberado não. Enquanto o mundo diz que cada um tem a sua verdade, a palavra de Deus nos diz que só existe uma verdade, Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Enquanto o mundo diz que o que importa é o hoje, o prazer, ser feliz, a palavra nos diz que o que importa mesmo é obedecer a Deus. Porque obedecendo a Deus, nós vamos ser felizes, vamos ter prazer, vamos desfrutar daquilo que Deus quer dar para a gente. Por isso, leia, estude, medite e pratique a palavra de Deus. Viva os processos, amadureça. Amadureça para viver aquilo que Deus quer que você viva. Quanta gente está acelerando o processo, não está amadurecendo, está queimando a largada e está jogando fora bênçãos que poderiam ser desfrutadas para a vida toda. Há bênçãos para serem vividas, mas elas virão, e elas precisam vir no tempo certo. E em terceiro e último lugar, quais os benefícios de quem estuda, medita e pratica a palavra de Deus? Uma vida perseverante.
avançando sem desanimar. Versículo 3 diz o seguinte: é como a árvore plantada à beira de águas correntes. Saúde, dá fruto no tempo certo, frutificação e deleite do fruto, e suas folhas não murcham. Folhas bonitas, vivas, altivas, folhas que não murcham. Irmãos, quando vemos uma planta com folhas murchas, isso geralmente é um sinal de alerta. Folhas murchas podem indicar que a planta está sofrendo, faltando vida, está desgastada, e pode ser que ela venha a morrer. O que pode causar uma situação de uma planta com folhas murchas? Falta de água, ela murcha. A água é vida, a água nos dá vida. Excesso de água, você bota muita água, ela se afoga, ela pode morrer também. Pragas, doenças ou falta de espaço no vaso, ela não tem para onde expandir, drena as forças, ela fica enfraquecida, a folha murcha. Excesso de sol ou vento, deficiência de nutrientes, tudo aquilo que contribui para a saúde da planta. E as folhas murcham, você tem que tomar alguma atitude. Mostra que a planta perdeu forças, está desanimada, e se continuar assim, vai morrer. Mas a árvore do Salmo 1 não é assim. A árvore do Salmo 1 é uma planta saudável, uma árvore saudável, com folhas vivas, verdes, bonitas, frondosas. E a árvore que você gosta de olhar, de observar, de contemplar. É uma árvore que você quer passar por ela e dizer assim: que árvore bonita, que coisa linda que Deus fez. Isso gera em você um sentimento de alegria, de vida. Você que gosta de planta, né? Minha mãe, por exemplo, ama planta. Ela mora hoje no apartamento, mas se ela pudesse, ela fazia uma floresta dentro do apartamento. Aí, gosta, né? Tem gente aí que gosta até de conversar com as plantas, né? Que tem até estudo que prova que isso é bom demais, né? E aí, Jurema, tudo bem com você hoje? Né? Como é que tá? Ô, essa plantinha sua aqui tá bonita hoje, hein? Eu já botei água para você? Não sei, me lembra, Jurema. Fica conversando com a planta, é terapêutico. E a planta deve ficar rindo assim, né? Ah, minha dona. Aí você viaja, aí a Jurema fica: meu pai, cadê? Miserável me deixou aqui sozinha, podia me levar na viagem. Tem gente que gosta de conversar com a planta. Por quê? Porque isso gera vida, tem retorno pra gente. Porque você, ao ver uma planta saudável, bonita, uma folha verde, saudável, isso nos indica que ali tem saúde, que tem vida, que é uma planta que está avançando no seu processo natural. Essa planta do Salmo 1 é assim. Por isso as folhas dessa planta, dessa árvore, não murcha. Ela é bem alimentada, é saudável, tem uma longa vida, uma vida vibrante, pulsante e frutífera. O salmista está dizendo que a pessoa que lê, estuda, medita e pratica a palavra de Deus é assim, não murcha, não desanima, não enfraquece, ao contrário, persevera, tem uma vida vibrante, constante, mesmo com desafios, avança, porque é uma planta, porque é uma árvore que está alicerçada na palavra de Deus. É assim que tem que ser a sua vida e a minha vida. E além disso, o salmista vai afirmar o seguinte: tudo o que ele faz, ou seja, essa pessoa, ela prospera. Tudo o que faz, prospera. Irmão, Salmo 119, 105 diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Pô, onde eu devo ir? Qual o caminho certo? A palavra vai iluminar e vai dizer. E aí você vai ser assertivo, você vai ter sucesso na sua caminhada, na sua jornada, vai chegar no objetivo que você quer alcançar, vai chegar no ponto final, na faixa de largada, né? De final ali de corrida, largada no final da corrida, você fala assim: cheguei, conquistei, porque a palavra me orientou. A Bíblia precisa ser a nossa lanterna, iluminando o caminho, precisa ser o nosso GPS. Ei, recalcula a rota, está no caminho errado. E tem engarrafamento, recalcula, vai por ali. Você chegou ao seu destino. A Bíblia
ela quer fazer isso com a gente. Deus, ao chamar Josué para uma grande obra, olha só, Josué foi chamado nada mais nada menos para substituir um cara aí, tal de Moisés, bola de fogo, via Deus, conversava com ele face a face, homem marcado pela unção do Senhor, santidade, tirou o povo do Egito, bateu na rocha ali, saiu água, o mar se abriu. Esse cara fraco. Aí chama Josué, tu vai substituir esse cara aí. Pauleira, né? Aí Deus fala para ele lá em Josué 1:8. Olha o que o próprio Deus vai falar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Meu irmão, minha irmã, tem alguém aqui que não quer ser bem-sucedido na vida? Você está aqui hoje, não, eu quero quebrar mesmo as minhas empresas, eu quero meu negócio, meus investimentos, tomara que caia tudo mesmo, sabe? Família, tomara que tenha divórcios, filhos perdidos, tomara que meu emprego seja um fracasso, que eu só dê murro em ponta de faca. Não tem gente que pense assim. Tudo que você bota a mão para fazer, você quer que tenha fruto, resultado, que seja bem sucedido. Você quer chegar no final, conquistei, ganhei resultado, estou feliz, prosperei. Você quer fazer isso em tudo. Olha o que Deus falou para Josué. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido, se você ler, falar, meditar e guardar a palavra de Deus. Meu irmão, se você não sair daqui hoje, minha irmã, com uma guinada na tua vida, eu não sei o que eu preciso fazer, eu não sei o que a igreja precisa fazer, para você sair daqui hoje apaixonado por ler a Bíblia, nem que seja por interesse. Então, assim, não, calma aí, pô, eu quero me dar bem, eu quero que meus investimentos sejam bem-sucedidos, eu quero que a minha empresa foi alto, eu quero que meu casamento, minha família dê certo, eu quero que tudo na minha vida dê certo. Você tem que se apaixonar pela palavra de Deus. Você tem que ler a Bíblia todo dia, você tem que meditar na palavra, você tem que praticar a palavra. Deus está dando a chave aqui para a gente se apaixonar pelas Escrituras, ler, estudar, praticar a palavra de Deus. Assim você será bem sucedido em tudo que você fizer, nos seus relacionamentos, no trabalho, empreendimento, ministério, lazer, deixando a palavra de Deus te orientar e guiar os seus passos. Eu quero concluir essa palavra passando um vídeo para você. Eu quero que você preste muito bem atenção nesse vídeo. É um vídeo em inglês, mas tem a legenda. Preste atenção na informação, na verdade na revelação. Para mim foi uma revelação divina quando eu vi esse vídeo, do que Deus quer falar para você hoje e o que Deus quer que você passe a praticar a partir de hoje. Assiste aí esse vídeo aí, em nome de Jesus. There was a recent study by the Center for Bible Engagement where they polled 40,000 general population in the U.S. from 8 to 80, and they just wanted to see how we are engaging with Scripture. Right. And they discovered something that actually became kind of the profound discovery of the entire study. They weren't even looking for this, and this is kind of became the highlight of the study. Right. When we're in the Scripture one time a week, and that could be church on Sunday, that's pastor saying you open your Bible, we hear the message, one time a week had negligible effect on some key areas of your life. So I'm going to spell that out more here in a moment. 2 times a week, negligible effect. Now at 3 times a week, there was a blip on the map, like there was a heartbeat. Something happened, again, a heartbeat. Okay. But here was the profound discovery. When we're in the Scripture 4 times a week, it literally spikes off the chart. You would expect that it'd be 1, 2, there'd be a gradual incline on the effect and impact that would have in your life, but it was literally 1, 2, 3, 4, something radically happens. Okay, you got my curiosity. To this extent. What kind of behavior is being affected? Feeling lonely drops 30%. Wow. 4 times a week in the Bible. 4 Bible. times a week in the Bible. Okay. Anger issues drop 32%. Bitterness in relationships, marriage, a relationship with your kids, and so on, drops 40%.
Alcoholism drops 57%. Feeling spiritually stagnant. You know, if there was one area when I'm talking with people that they'll be honest about is they just feel spiritually stagnant. Ask them the question, how much time are you spending in Scripture? If they're in the Scripture 4 times a week or more, it drops 60%. Wow. Viewing pornography drops 61%. That's very important. Now, on a flip positive side, sharing your faith jumps 200%. Wow. Because you have a confidence in God's Word. And then discipling others jumps 230%. That's amazing right there. De engajamento bíblico nos Estados Unidos. Entrevistou ou pesquisou, acompanhou a vida de 40 mil pessoas. Número significativo, 40 mil pessoas. Sobre seu engajamento com a Bíblia. Sobre leitura. E aí eles descobriram, pessoas de 8 a 80 anos, leram uma vez na semana. E olha o que ele falou, que pode ser hoje. E eu me arrisco a dizer que talvez aqui tenham pessoas que se enquadram nesse grupo. Talvez hoje aqui é a única vez que você vai ler a Bíblia na semana. Eu leio na igreja. O pastor abriu ali a Bíblia, a gente leu, talvez nem leu, você só escutou. Deixa eu te falar, olha o estudo provando, não afeta em nada a tua vida, não muda nada. A palavra tem poder, mas uma vez, nada. 2 vezes na semana, nada, não afeta em nada. A palavra é a palavra de Deus, mas você, lendo 2 vezes, é um livro, como qualquer outro. E não estou falando heresia, porque vai depender da sua busca por esse livro. Aí ele falou 3 vezes na semana, opa, deu né, você gosta de ver filme de medicina aí, né? Deu aquela pulsaçãozinha ali no batimento cardíaco. Mas foi uma pulsaçãozinha só, tipo, tem chance ainda, hein? Tá no caminho. Quase dá para ter vida. Aí ele falou, 4 vezes na semana. Aí a vida começa a existir na pessoa. A vida da pessoa muda. Coisas começam a acontecer na vida da pessoa porque ela se dedica 4 vezes na semana, pelo menos, dedicar um tempo e ler a palavra de Deus. Olha o que ele falou. Olha o que afeta no nosso comportamento. Sentimento de solidão cai 30%, irmãos. 30%. Você não encontrou com ninguém. Você não foi para festa. Você não fez amigos novos. Você não se relaciona com outras pessoas. Você só leu a Bíblia. 30% menos de sentimento de solidão. Isso é espiritual demais, irmão. O Espírito Santo começa a te abraçar e você começa a se sentir acolhido, pertencente. Sou da família, tenho um pai. Não estou sozinho. Problemas com raiva caem em 32%. Irritadinha, briga por tudo. Vai ler Bíblia, irmão. Agora você tem já base científica para falar isso. Vai ler Bíblia. Tá lendo Bíblia e orando? Pô, a mulher tá brigando demais comigo, ela tá lendo Bíblia não. Ou você quer ser vergonha mesmo. Mas você que tem muita raiva, vai ler Bíblia. Cai 32% teu sentimento de raiva. Olha isso aqui como é que é importante. Amargura em relacionamentos. Sentimento ruim, problema, comunicação não está legal, e começa a ter sentimento pelo cônjuge, pelos filhos. As coisas não começam a funcionar em casa. Cai 40% esses problemas nos relacionamentos. Alcoolismo cai 57%. Caramba, pastor, não consigo parar de beber. Está lendo Bíblia? Vai ter quase 60% de ajuda para você parar de beber. Agora olha isso aqui, que ele mesmo falou, né? Algo impressionante. Sentimento de estagnação espiritual. Muitas pessoas falam assim, poxa, eu não rompo com Deus. Eu não consigo ouvir Deus. Deus não usa a minha vida. Eu sinto que assim, minha parte espiritual não vai para frente. Eu quero conhecer Deus, mas não sei como. Vai ler Bíblia. Sentimento de estagnação espiritual cai 60%. Irmão, é muito alto isso. Só porque você está lendo Bíblia.
Contato com pornografia, cai 61%. Aquele que estava falando ali, na verdade o que estava escutando, é um pastor, autor de livros muito famosos, que é o John Bevere, autor do livro Kryptonita. E ele mesmo fala que ele tinha problema com isso, com pornografia. Ele não podia olhar para uma mulher. Ele olhava para uma mulher e desejava a mulher. E ele venceu isso através de quê? Palavra de Deus. Cai 61%. Agora, olha as questões que afetam o comportamento positivo, né? Assim, de comportamento ativo da pessoa. Aumento do seu compartilhamento da palavra, 200%. Você compartilha a palavra quantas vezes na semana com alguém? Uma vez? Pronto, você vai compartilhar agora 3 vezes. Vai aumentar 2 vezes isso. 2 vezes não, vai aumentar mais de 200%, vai 2 vezes mais. Você costuma falar com pessoas sobre Jesus? Fala um pouco, vai falar 200% mais. Você vai aumentar o seu engajamento em falar do Senhor. Sabe por quê? Porque ele diz que quanto mais você lê, mais você confia na palavra. E se você confia, se a palavra está te enchendo o seu coração, se aquilo é verdade, você quer compartilhar a sua verdade. A verdade que é a palavra. E ele fala, o seu discipulado com outras pessoas aumenta 230%. Você quer ensinar pessoas, você quer fazer igual Paulo chegou para Timóteo e falou assim, Timóteo, lá em 1 Timóteo 2:2, falou assim, 2 Timóteo 2:2, ele falou assim, Timóteo, as palavras que você me ouviu falar, né, diante de muitas pessoas, encontre agora homens fiéis, que vão aprender e vão passar para outros homens fiéis. Aí você começa a falar assim, cara, eu quero passar para outras pessoas, eu quero formar discípulos, eu quero que pessoas também aprendam sobre quem é o Senhor, sobre o Espírito Santo, sobre Jesus, creiam em milagres, melhorem a vida, porque a palavra tem feito isso comigo. A palavra de Deus te transforma e faz com que a sua vida seja diferente para melhor. Eu estou dizendo para você hoje, se você sair daqui hoje sem acreditar nisso e sem praticar, me desculpa, você está jogando fora a oportunidade da tua vida. Nós lançamos aqui a Escola do Avivamento. Estude. Pastor, não tem mais vaga, a gente vai dar um jeito. Eu quero esse problema aí, santo. Fala assim, ó, tem 150, tem 300 pessoas querendo estudar, mas a gente não tem mais sala. Nós vamos ter que resolver esse negócio. Você, por exemplo, está em célula. Se não está em célula, tem que passar a ir para a célula hoje, a partir dessa semana. Nós desafiamos todas as células a viverem um discipulado em grupo, um material bíblico, para você estudar a Bíblia junto com outras pessoas. Escola bíblica celular. Estudando Bíblia, homem com homem, mulher com mulher, vivendo transformação. Se você não quer isso, você está perdendo uma oportunidade que Deus está te dando para você crescer. Olha quanta coisa eu te falei hoje de benefício para a tua vida. Você precisa passar a ler a Bíblia pelo menos 4 vezes na semana. E se você ler todo dia, o céu é o limite. Se 4 vezes faz isso, imagina todo dia. Imagina você debruçado todos os dias. Nós estamos no ano da intimidade com o céu. E o nosso slogan é: sem pão do céu, sem pão da terra. Você não tem que comer todo dia para se alimentar, o corpo físico. Você tem que comer todo dia também para alimentar o seu corpo, sua parte espiritual. Só que você não alimenta a sua parte espiritual. Isso influencia na saúde material, na saúde intelectual, emocional, dos relacionamentos. Prospera tudo aquilo que você vai fazer, porque você medita na palavra de dia e de noite. Mas eu quero te dizer o seguinte: para você começar a usufruir disso, você precisa do Espírito Santo, que inspirou a palavra, ou inspirou, os homens a escreverem a palavra. Sem o Espírito Santo, você não vai conseguir ter esses frutos que eu mencionei aqui. Você precisa da ajuda do autor junto de você, todas as vezes que você se propor a ler a palavra. E esse autor vem através de uma entrega sua a Jesus. Se você hoje sair daqui sem entregar a sua vida a Jesus, você não vai conseguir ter esses benefícios. Você precisa tomar uma atitude hoje. Se você está aqui e nunca entregou a sua vida a Jesus, nunca assumiu um compromisso com o Senhor, nunca testificou
nunca sinalizou, verbalizou, falou: Senhor Jesus, eu quero o Senhor na minha vida. Se você nunca fez isso, hoje é o dia de você fazer, para que então você tenha a ajuda do Espírito Santo e faça com que você leia a palavra e usufrua dos benefícios que a palavra tem para te dar.